fortalece Deus, ou Deus o fortalece? Então nós vemos que dentro dessa condição, Ezequiel, ele é contemporâneo de Daniel. Mas antes de Ezequiel, Jeremias já havia 4 anos ou mais pregando as lamentações para o povo de Israel. Jeremias já chorava por causa do pecado do povo, que o povo não se arrependia dos seus pecados. Jeremias já falava sobre o peso do pecado e a causa do pecado. Mas o povo não dava ouvido. O povo não se desfazia dos seus pecados. Tinha alguns que tinham até endereço e nome, que se tornou até pecado de estimação. E nós vemos que o quão grande e perigoso era quando Deus está falando algo e o povo não obedece. O povo não se submete. Isso é tão perigoso que ao mesmo tempo que nós ouvimos, nós dizemos amém, mas não praticamos a instrução. E como nós vamos praticar a instrução? Só por meio da renúncia. Ninguém consegue praticar a vontade de Deus e obedecer a sua soberana palavra sem renunciar. Diga comigo, renúncia. Diga comigo, renúncia. Irmão, nós precisamos entender que quando Jeremias começa a pregar, chega uma hora que Deus fala para ele assim: Jeremias, não adianta você orar, porque eu não vou mais te ouvir, e eu vou derramar juízo no meio desse povo rebelde. Quando Deus chama um povo de rebelde, é porque o povo já está obstinado de coração, já está farto de ouvir a palavra de Deus. Tanto já ouviu que já não produz mais o resultado. E por que ouviu e não produziu? Porque não obedeceu e nem se submeteu. Assim estava a nação de Israel, semelhantemente a um vale de ossos secos. Irmão, quando Ezequiel foi levado, eu posso até ser ousado em dizer que Ezequiel cresceu vendo Jeremias pregar. Ezequiel, quando criança, eu acho que ele ficava nas barras da orla de Jeremias. Onde Jeremias ia, ele estava atrás para ouvir a palavra. Quando o povo foi levado cativo, Ezequiel também estava no bolo babilônico. Irmãos, a condição era tão precária que quando ele foi trasladado em espírito, ele se assustou e disse: é muito numeroso. É como se ele pudesse dizer assim: não tem ninguém que escapa nessa nação, todos estão como um vale de ossos secos. E a Bíblia diz que eles estavam sequíssimos. Essa palavra sequíssimos é estado aonde, se você tocar, ele se desfaz. É o estado máximo de um osso exposto ao sol de 45 a 48 graus. Por anos. Esse osso ficou por anos, porque Jeremias pregou anos. Ele viveu a vida dele, ele foi levantado como profeta quando criança. Você está fazendo menção, não? Você está compreendendo? Irmãos, Jeremias, quando criança, foi levantado, a palavra de Deus foi colocada na boca dele e ele recebe uma palavra: eu vou te levantar e vou te levar entre os reis da terra, e você vai declarar que vai haver destruição. Vai haver destruição. Quando ele falar levanta, vai levantar. Ele foi um profeta que foi levantado para liberar sentença ou restauração. E ele passou a vida inteira pregando a um povo obstinado de coração, que não dava ouvido à palavra de Deus. Ou talvez
que ouviu. Não se permitia a palavra descer ao coração, só chegava aos ouvidos. Quando o Espírito Santo iria fazer a obra operacional de acessar o coração para transformar a mente, não se permitia. Sempre tinha uma desculpa ou um pré-requisito. Não foi para mim que foi pregada essa palavra. Se aquele povo estava naquele lugar, para quem Deus pregou? Para quem Deus pregou? Irmão, eu quero dizer uma coisa séria para você nesses dias. Tem sido dias de tão alta densa, de trevas, no cumprimento de Mateus 24, no verso 13, aonde aumentaria a iniquidade, o pecado, e o amor de muitos se esfriaria. Nesses dias está denso, vocês não percebem que a treva está tomando o coração da humanidade, porque o pecado está aumentando, porque o pecado está multiplicando, por falta de obedecer a palavra de Deus. E nós estamos correndo o risco de ser transportado ao ver a nação se tornar um vale de osso seco. E aonde está a igreja de Deus? Aonde estão os missionários? Pergunta para o seu irmão do seu lado: aonde você estava quando Deus pregou sobre a Babilônia? Aonde você estava? Quando Deus pregou sobre a Babilônia, onde você estava? Irmão, Babilônia representa pecado e opressão. Deus não te avisou sobre esse estado de pecado? Deus não falou com você sobre essa opressão? O que aconteceu? Por que chegou? A Bíblia diz que a igreja tem o poder de paralisar toda a obra do inferno. Mas o que aconteceu? Que o inferno avançou. O inferno alcançou lugares aonde a igreja não alcançou. O que aconteceu? Aonde você estava quando aquele jovem se desviou? Aonde você estava quando aquele jovem foi para o mundo? Aonde você estava que aquela família se desfez? Aonde você estava que aquele divórcio aconteceu? Onde você estava? Onde você estava que aquela família está sendo acabada, destruída? Aonde você estava? Irmãos, eu quero falar com você coisas que aconteceram em Israel, que não está prestes, não está muito longe de acontecer conosco. Eu quero ler com você algo aqui para vocês entenderem. Eu escrevi algo aqui que eu quero ler com vocês dentro dessa introdução. Para nós compreender. Olha bem os relatos históricos, os relatos contemporâneos, para que nós podemos fazer um comparativo. Qual que é a diferença daquele vale que Ezequiel foi trasladado para o nosso estado da nação hoje? A crise é uma oportunidade para Deus promover um grande avivamento. Diga comigo, a crise é uma oportunidade para Deus promover um grande avivamento. Irmão, houve um avivamento naquele vale de ossos secos. Houve um barulho. Osso correu para o seu osso. Os grandes avivamentos da história começaram em tempos de profunda sequidão espiritual, apatia religiosa e abandono da fé.
Você está percebendo aí o que está acontecendo? Apatia é a indiferença com as coisas que Deus se move e faz. Deus fala, é a indiferença. A apatia. Automaticamente você robotizou a sua fé. Você se tornou um crente comum. Você vai e vem, tudo está normal. Você está sabendo que alguém está com câncer ali do outro lado, para você está normal. Alguém está morrendo ali, está normal. Tem uma família se divorciando, fazer o que? Isso acontece. A aceitação, a apatia espiritual, o esfriamento, a normalidade espiritual tem tomado a igreja. Irmão, nós não vamos fazer parte disso. Quem crê? Você crê com força, ou sem força, ou com pouca força? Diga para mim assim, não interessa, pastor, eu creio. Seja com pouca ou com muita, mas você tem que crer que você não vai fazer parte disso. Essa apatia espiritual, essa fé mecanizada, robotizada. Estamos vivendo um tempo de sequidão espiritual e crise aguda na nação brasileira, nas igrejas evangélicas. Você não cansa de ouvir tantos escândalos, né? Ou na verdade já cansou. Tanto problemas congregacionais já. Mas aonde você está? Que isso tudo aconteceu e para você hoje é só uma notícia. Onde você estava? Você se conformou com isso? Quando você ouve uma notícia que o pastor caiu, que a igreja fechou, que as coisas deu ruim para aquela igreja, e você fala, fazer o quê? Não vigiou? Você também está no mesmo estado hepático. Porque Jeremias, quando estava vendo a nação morrendo, ele vai até escrever as suas lamentações. Ele chorou. Ele chorar. Eu acredito que ele até teve que se colocar numa posição de intercessão de uma forma mais agressiva diante de Deus, porque Deus brigou com ele. Disse assim, não adianta você orar mais, eu não vou te ouvir. Porque ele não aceitava que o povo estava daquele jeito. Foi através de Jeremias que aconteceu o ruído no vale de ossos secos. Ezequiel só foi um instrumento para ser transladado, mas foi através de alguém que não desistiu da nação. Aleluia. Aonde você estava? Pergunta para essa pessoa, onde você estava que esse divórcio aconteceu e você não fez nada? Onde você estava que essa casa caiu e você não fez nada? Onde você estava que tem alguém doente morrendo do lado da sua casa e você... Onde você estava? Precisamos mais do que nunca de um arrependimento genuíno, para que haja um despertamento espiritual. Mas a crise não pode, escuta isso, a crise não pode impedir ou interferir a ação de Deus por meio do seu Santo Espírito para produzir em nós um arrependimento genuíno. Genuíno. A crise, as dificuldades, a frieza, as labutas dos dia a dia não pode interferir o agir do grande Deus por meio do seu Santo Espírito para gerar em nós um arrependimento genuíno. Você sabe o que significa a palavra genuíno? Genuíno é puro. Tem o sentido da palavra genuíno, é puro, sem mistura e sem alteração.
Arrependimento não é remorso, que eu choro hoje e estou fazendo amanhã ao contrário de novo. Se eu me arrependi, eu preciso me posicionar como homem de Deus, que se compromete com a palavra de Deus, que vai renunciar ao que for necessário para obedecer à vontade de Deus, em favor de uma nação, de uma família, de alguém. Aleluia. Porque meu arrependimento é genuíno, é puro, é sem mistura, não tem alteração. Eu não sou menino, você não é menino, para viver oscilante na sua fé, baseando a sua fé em coisas, em pessoas, em situação. Diga comigo assim, ó: a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A sua fé está baseada, pautada nos pilares da construção da palavra de Deus. A crise é uma oportunidade de nós reconhecermos que precisamos se arrepender e fazer se cumprir o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se prostrar e buscar a minha face, e se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Brasil, a nação bendita do Senhor. Nós declaramos a palavra do Senhor sobre essa nação, em nome de Jesus. Irmão, nós temos uma promessa que mais de 27 profetas e nações pisaram no solo brasileiro, dizendo assim: Brasil, celeiro das nações. Brasil não vai se tornar uma vergonha para as nações, irmãos, porque nós somos como Elias, que muitos podem ter se vendido, mas ainda tem homens comprometidos com a palavra de Deus. Tem mulheres que não negociaram a palavra de Deus. Então nós precisamos rasgar o coração, não as nossas vestes fazendo protesto. Deus, por que isso? Como se Deus tivesse que te dar satisfação. Deus deve satisfação para você. Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele faz o que bem entender fazer, e o que Ele faz é bom, é perfeito, é agradável aos homens. Se submeta, se humilhe, se converta nos seus maus caminhos, irmãos e irmãs. Vamos deixar de ser menino quando somos maduros. Nós não somos mais meninos para ficar dando um problema para Deus resolver. Nós somos chamados como homens e mulheres que se comprometem com uma palavra que tem poder para transcender o entendimento do homem. Quando o povo de Israel estava como um vale de ossos secos, Deus levantou um homem chamado Ezequiel e deu autoridade a ele como profeta, e disse a ele: poderão viver esses ossos? Ele não questionou, irmão. Deus levanta ele e dá a ele autoridade como profeta, leva ele, traslada ele numa condição espiritual, mostra para ele o vale de ossos e diz a ele: poderão viver esses ossos? Ele poderia, né, na sua humanidade, dizer: como, Senhor? Já estou há anos aqui. Ele não indagou o Senhor, porque ele viu uma palavra que vem do soberano Deus. Ele disse assim: tu sabes, soberano Senhor. E Deus realizou grandes milagres e colocou de pé um grande exército que representava a nação de Israel. De um
vale de ossos secos, que representava toda a nação, Deus coloca de pé um exército. E a Bíblia diz que é inumerável. Irmão, não é impossível para o Deus que você serve. Nós recebemos uma notícia que o nosso irmão Léo está com câncer, não é isso, pastor? Deus vai aonde a medicina não vai. Eu creio que o mesmo Deus que colocou um vale de ossos secos de pé como exército, vai curar aquele jovem, vai fazer dele um testemunho, e a palavra de Deus vai se cumprir. Os homens verão que tem um Deus que é poderoso, que vai além da medicina. E eu não creio porque eu ouvi, eu creio porque eu sou o milagre de Deus. E é assim que temos que viver debaixo desse poder. Nós não podemos, irmão, se tornar hepáticos com a fé, com a espiritualidade, normalizar a vida espiritual. A vida espiritual não é normal, não é comum. Ela é transcendente, ela vai além da capacidade humana. O apóstolo Paulo vai tentar relatar o que ele viu, não conseguiu. Ele disse assim: o que o homem não viu, ouvidos não ouviram, não acessou o coração do homem o que Deus tem preparado para ele. Ele disse: se é no Espírito, não sei como é que foi. Eu subi o primeiro, segundo, terceiro céu, também não sei explicar, mas eu vi coisas inefáveis, insondáveis por homens. É uma fé que transcende a minha capacidade humana, debaixo do governo e do poder de Deus. Como podemos viver essa fé, essa vida espiritual? Como? Renunciando. Se não há renúncia, não tem vida espiritual. E renúncia não é o que você pode, é aquilo que você não pode. Porque o que você pode não é renúncia. Não tenta enganar, manipular, negociar com Deus. O que você pode não é renúncia, Cleber. Isso não é renúncia, varão. Se isso for renúncia, eu não sei quem é o Deus da minha salvação. Irmão, vou dizer uma coisa para você: o espírito da morte é real, e o espírito verificante também. O vale de ossos secos representava a nação de Israel. Escuta isso. Presta atenção. Ouça com atenção isso. O vale de ossos secos representava a nação de Israel. A nação de Israel não podia levantar pelo seu próprio esforço ou mérito. Eles eram como um vale de ossos secos. Um vale de ossos secos. Um vale de ossos secos não há vida. Se não tem vida, não tem como caminhar. E só há vida em Deus. E Deus poderoso manifestou o seu poder pela sua palavra, pela condução do Espírito, no meio de um vale de ossos secos. Você que está caído, você que está fraco, seja humilde, porque pelo seu mérito você não vai se colocar de pé. Você que está hepático espiritual, seja humilde, você, por você mesmo, não vai sair desse estado. O homem não tem mérito de nada. O homem, uma dor de barriga, tira ele da sua secularidade. Irmãos, nós precisamos caminhar debaixo do pilar da estrutura legal do direito, de nós clamarmos ao Deus vivo, que sonda o meu coração antes de eu falar. Porque
Porque eu posso clamar algo com a boca, mas o meu coração está sentindo outra coisa. E Deus já me reprovou. Há um povo, né? Isaías disse, 29. Há um povo que adora o Senhor com os lábios, mas o coração está longe. Deus já o sondou e já viu. O cântico era bonito, mas o coração estava empodrecido. Não passou do teto da igreja ou da casa que estava tendo adoração. Deus nos conhece por dentro e nos conhece por fora. Diga para o seu irmão do seu lado: humildade é o pilar do relacionamento com Deus. A necessidade da restauração de Israel era plena. O povo de Deus estava desprovido de uma espiritualidade. Aí eu quero relatar os profetas que transcenderam nessa era, que anunciaram a mesma palavra. Qual que era a palavra? Arrependa-se. Todos os profetas que transcenderam, outros que morreram, outros que alcançaram outros lugares, pregaram a mesma mensagem: arrependa-se. Arrependa-se. O profeta Isaías, ao contemplar a condições espiritual da nação, ele disse: este povo está enfermo da cabeça ao pé. Isaías chamou o povo ao arrependimento, mas eles não quis ouvir. Isaías diagnosticou o povo: esse povo está doente. A apatia, a amarelidão estão na cara desse povo. Eles estão amarelos, eles estão hepáticos, eles não têm vida no espírito, eles estão caídos, mas eles não querem ouvir a Deus e a sua palavra. Ele vai relatar no 53, no verso 1, quem deu crédito à nossa pregação. E depois ele vai relatar a condição messiânica de Jesus. Ele sem beleza, sem formosura, homem de dor. Ele veio para carregar sobre si o seu pecado, Israel. Pelas pisaduras do Messias, do desejado de todas as nações, vocês serão curados. Mas o povo não quis ouvir a Deus e nem a sua palavra. Tem diferença nos nossos dias. Eu não fico aqui, irmão, descascando banana para alimentar sua carne, não. Eu fico aqui, irmãos, desgastando a minha vida, a minha saúde para alimentar o seu espírito, para que você não se perca e vai para o inferno. Isaías não fez diferente. Tudo que Isaías pregou custou a vida dele. Ele foi um homem conhecido como um dos heróis da fé. Ele foi colocado dentro de um tronco de madeira e foi cerrado ao meio, vivo, por causa da palavra de Deus. E ainda nós temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e indaga a Deus. Não é comigo que Deus está falando, é com quem? É com quem que Deus está falando aqui dentro? É com quem que Deus está falando aqui dentro? Se Deus não estiver falando com você, está falando com quem? Com quem que Deus está falando aqui? Irmãos, a casa de Deus não é lugar de brincadeira, de deboche. Deus está falando, a risada, a brincadeira, isso vai custar a sua alma, isso vai custar a sua casa, a sua família. Quando você vê o derramamento de sangue na sua casa, seu filho na droga, sua mulher querendo ir embora, você vai lembrar o dia que você estava no culto, dando risada, brincando, conversando, e não deu crédito à palavra de Deus. Porque foi assim que Isaías se sentiu. No 53 ele relatou profundamente. O
profeta Amós olhou para o povo e viu que o culto estava sem vida, era só barulho, sem vida aos ouvidos de Deus. Deus chamou a nação ao arrependimento, mas ela não quis ouvir. Irmão, Israel dançava, comia, bebia, se dava em casamento, matava novilho, fazia festa, flertava com o pecado, se conectou com os caldeus, procriaram, mistificaram. O culto estava horrível, a dança deles era profana. Amós olhou para aquilo e disse: não tem vida nesse culto. Amós olhou e disse: só tem barulho nesse lugar, não tem vida de Deus. E ele pregou uma palavra no capítulo 5, verso número 8, 13 em diante, vai dizer assim: Deus não vai fazer nada antes de anunciar aos seus profetas e servos. E depois ele continua dizendo: vocês, povo de Israel, vai chegar um dia que você vai querer ouvir a palavra de Deus e não vai encontrar. Vocês andarão de igreja em igreja, você passará por congregação em congregação, você vai passar de mar a outro mar, de cidade a cidade, e você não vai encontrar a palavra de Deus. Sabe o que ele estava dizendo? Vocês vão morrer desnutrido. Vocês vão morrer desnutrido, porque quando a palavra de Deus vem até você, você ficou rindo, você ficou brincando, você deu-se em casamento, casou, comeu, bebeu, se prostituiu, e a palavra de Deus passou, e você não se permitiu se transformar. Irmãos, há uma condução do Espírito essa noite. E eu peço que Ele vá e traslada cada um de nós a um lugar que arranca essa comodidade que a gente vivemos hoje dentro de um evangelho comprometido, mistificado. Que esse mesmo Espírito que transcendeu com Ezequiel leva nós num lugar que vai arrancar nosso sono, que não vai nos permitir mais dormir. Nós vamos orar de dia e de noite por favor das almas penosas, perdidas no mundo. Vai arrancar esse conforto que você tem. Você vai entender que há lugares que você nunca desejaria pisar outra vez. Porque creio eu que quando Ezequiel ele saiu daquela condição espiritual transladada pelo Espírito de Deus, ele teve uma visão horrível, irmãos. Ele teve uma visão horrível. Não pensa você que é só na casa do vizinho que acontece catástrofe. Não pensa você. O profeta Oséias olhou para a nação e viu a sua infidelidade. A nação estava a uma vergonha. A sua instabilidade espiritual, a sua depravação moral, chamou o povo ao arrependimento, mas o povo não quis ouvir. E sabe qual que foi o diagnóstico? Oséias foi convocado por Deus a casar com uma prostituta, para mostrar o estado imoral da nação, dizendo assim: é assim que a nação se encontra, como uma prostituta.
Irmãos, toma cuidado para não prostituir a palavra de Deus. Porque às vezes a gente olha assim, condena a meretriz que está num bordel da vida aí, e está vendendo o seu corpo, mas ela não finge ser quem ela é, irmãos. Ela não finge ser quem ela é. Sabe qual que é o problema da igreja no Brasil? Que ela finge ser igreja, mas ela tem só a característica. Porque a igreja, ela não dorme o sono do conforto sabendo que a sua nação está morrendo. Ela não vai descansar sabendo que tem alguém na outra rua de baixo acabando com a sua família na droga, acabando com a sua casa. Ela não vai descansar. A igreja, ela não pode viver confortável, porque a gente está nos parecendo nos dias de Ageu. Investe na sua casa, nos seus bens, e esquece da sua vida com Deus. Esquece de quem Ele é em Deus. Os dias do fim, irmão, não está na data que você imagina, é no tempo de Deus, pode ser agora. E o que você tem para apresentar diante de Deus, a não ser a sua língua felina? O que você tem para apresentar diante de Deus? Irmão, estou pregando aqui, debaixo de um encargo tão terrível, que vocês não imaginam. O mesmo encargo que Isaías sentiu, Oséias, Amós, de pregar aquilo que o povo não gostaria de ouvir, é o mesmo encargo que eu estou pregando aqui hoje. Talvez você queria pregar assim: você é uma bênção, vai dar tudo certo na sua casa, no seu casamento. Achar que você deseja, Deus já separou para você, pode passar lá e pegar a sua casa, seu carro. Deus mandou o profeta Miqueias. Esse concluiu que o povo estava enfado. A mensagem de Deus o enfadou o povo, produziu inchaço. Os recados de Deus não produziam efeito de arrependimento. E ele diagnosticou que o povo estava enfadado e inchado de mensagem. E o povo não quis se arrepender. Miqueias relata que ele chega diante do povo e diz assim: se achega diante do seu Deus humildemente. O povo enfadado conversa com Deus como conversa com o homem. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de juízo está sobre a igreja. Deus enviou o profeta Jeremias. Esse chorou porque o povo havia abandonado a Deus e o manancial de água viva, e cavou para si uma cisterna rota. O povo teve coragem de abandonar a Deus, porque estavam insatisfeitos com a mensagem que Deus estava trazendo para eles. Foram lá e começou a cavar outra cisterna. E Jeremias escreve que essa cisterna é rota, e ela tem um significado. O significado da palavra rota, rachado, que não guarda água limpa. A nação estava dividida.
Jeremias quer dizer assim: vocês estão divididos, cochilando com dois pensamentos. Vocês falam que quer Deus, mas quer o mundo. A água de Deus não flui mais no seu interior, porque está contaminado. Você quer o mundo, mas fala que quer Deus. Vocês estão divididos. Deus falou por mais de 1000 vezes, só do que eu retratei, fora dali daquilo onde eu não alcancei. Deus falou por mais de 1000 vezes, chamou, conselhou o povo, ajuntou o povo, como um pai reúne um filho dentro de casa, mas o povo não quis ouvir a Deus. Deus chamou o povo pelo amor. O povo disse que Deus amou demais, estava sufocado com o amor de Deus. Esse não ouviu e nem veio ter com Deus da sua salvação. É muito amor, Deus me ama tanto, eu me sinto sufocado, não posso fazer nada. É muito amor. Deus cuida tanto de mim que eu não posso fazer nada sozinho. Sabe o que Deus fez pela vida do profeta Jeremias? Deus o entregou ao império babilônico. Você e eu temos que tomar cuidado para que Deus não permita nós se tornar escravos daquilo que o nosso coração deseja. Nós temos que tomar muito cuidado, porque o que a boca confessa às vezes não é o que o coração está sentindo. Porque a Bíblia diz que o coração é enganoso e o homem é manipulado facilmente, porque o sentimento engana até os pensamentos. Eu queria ler com você, mas eu vou deixar para que você anote e leia na sua casa como que Deus o entregou. O povo que ele tanto amou, o povo que ele queria estar com ele, o povo que ele queria tabernacular, que ele queria habitar, que ele queria se relacionar. Ele teve que entregar o seu povo na mão de um opressor. Eu acredito que Deus fez isso chorando, porque Deus o amou Israel com o primeiro amor de um filho que é gerado pelo Pai. Deus o amou Israel de uma forma tão sigilosa, mas Israel não quis esse amor e nem esse relacionamento com Deus. E você? Não fala para mim que você quer sem renúncia, em nome de Jesus, porque senão é considerado como mentira. Você que quer esse relacionamento, esse amor sem renúncia é mentira, e você não quer. Você só quer os benefícios, não quer a relação que Deus tem para você. Anota aí, Jeremias 21. Você vê na sua casa. Jeremias 21, do 3. Você vai até o 7, que é o ponto que Deus entrega o povo na mão de Nabucodonosor. E aí você pode ir em diante também. Do 3 em diante vai falar tudo, a indignação de Deus com o povo. Você pode ler também os 22. Anota aí, 22, Jeremias 21, Jeremias 22. Jeremias 22 é do 6 até o 10, vai falar claramente o estado que Deus se encontrava ao ver o povo naquela situação. Deus o amou, irmãos. Então você anotou aí Jeremias 21, do 3 ao 7, 22, do 6 ao 10. Deus então enviou
Ezequiel. Aí chega ao estado do Vale de Ossos Secos. Olha só, irmãos, eu precisava que você me desse mais 2 minutos, que é o que eu tenho, 2 ou 3, 5 minutos eu tenho. Eu quero que você me desse 5 minutos para mim poder fazer essa leitura para o resumo do que você ouviu. Deus então envia Ezequiel. Agora, vê o progresso do mal, vê o resultado da desobediência, os frutos amargos da rebeldia. Agora não há apenas um povo doente, a enfermidade dá lugar à morte. A morte desencadeia uma nação a se tornar um vale de ossos secos, sem vida, sem esperança, marcada pela desolação. A ausência de Deus retrata o vale de ossos secos na vida de qualquer pessoa. A ausência de Deus representa um homem sem vida. O desespero é esse, o retrato de um povo que tinha uma herança e uma promessa, agora caído com uma identificação de um vale de ossos secos. Não despreze a palavra de Deus. Eu falo isso com tremor. Eu falo isso com humildade. Não despreze a palavra de Deus. Quando você entrar por essas portas, não se distraia. Deus hoje falou com você. Eu não tenho dúvida. Deus falou com você. Talvez se você tivesse distraído, olhando o celular, que é o que eu abomino dentro dessa igreja, qualquer pessoa mexer em celular, ficar mexendo em celular, você mexe na sua casa. Aqui não é a sua casa para você ficar fazendo o que você quer. Aqui é a casa de Deus, que tem ordem e decência. Se você tivesse distraído, você não tinha ouvido o que Deus falou, e você poderia sair aqui com uma identificação, com uma carteirinha: eu sou o vale de ossos secos, mas não quis ouvir a palavra de Deus. Respeite a presença de Deus. Respeite a presença de Deus. Honre. Quando você entrar por uma casa de oração, dê a reverência necessária para Ele. Uma alma vale mais que o mundo inteiro para Deus. Aprenda ou relembra que você precisa ser responsável com o que você aprende de Deus. Igreja é um lugar onde o povo de Deus se reúne para adorar a Deus e ouvir a instrução de Deus. Você não pode ficar distraído, brincando, conversando, com sarcasmo com a palavra de Deus. Irmão, eu abomino isso. Eu até pego, eu me iro. Porque isso custou a vida dos meus irmãos, que carregou o mesmo encargo que eu estou sentindo aqui para pregar essa mesma palavra. Custou a vida do meu irmão Isaías, irmãos, que foi colocado dentro de um tronco de madeira e cerrado ao meio vivo. Para você hoje fazer da casa de Deus um lugar de brincadeira, um sarcasmo, não vai fazer, irmão. Aqui não é lugar para você mexer com o celular. Deixa o celular na sua casa. Ou no modo avião, sei lá, no modo trem, no modo, sei lá que modo que tem aí. Mas não faz da casa de Deus um lugar onde você vai brincar, que você vai fazer sarcasmo com a palavra de Deus.
A palavra de Deus não é poderosa, ela é transcendente. Ela vai entrar no seu coração como uma espada de dois gumes. Ela penetra ao lugar mais profundo do homem. Ela é mais viva do que eu e todos vocês juntos aqui dentro. Ela é apta para discernir o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, irmãos. Como é que eu posso brincar no ambiente espiritual, num lugar sério? Eu creio que Deus falou com você. Eu creio. Você vai sair daqui levando a palavra de Deus a sério. Você vai sair daqui sendo comprometido com a palavra de Deus, afim com a sua vida. Você pode se pôr de pé comigo? Que essa palavra, irmãos, ela arranca as poeiras da sua vida espiritual. Que essa palavra, ela remove a poeira da sua vida espiritual. Que ela traz cartilagem aos seus ossos. Que ela possa flexibilizar a sua vida espiritual, sua articulação espiritual. Que você possa ser posicionado na sua vocação. E falando nisso, tem alguém aqui nessa noite que quer ser ativado espiritual, reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui essa noite que quer se reconciliar com Jesus? Vem aqui para me orar por você. Eu sei que tem alguém aqui que quer fazer isso.